Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Se emprestam àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, e nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha, ou melhor, sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor seja exaltado pela sua palavra. Dando continuidade ao que nós ontem compartilhamos com os amados, Lucas 6 vai nos descrever um resumo do Sermão do Monte de Mateus capítulo 5. Aqui o evangelista, escritor deste evangelho, que não era apóstolo, era médico e era discípulo amado de Jesus, Lucas, ele nos mostra que Jesus aqui estava numa tipo de uma planície, e Jesus traz os ensinamentos que a gente vê no Sermão do Monte. E nós vimos ontem que a base do que Jesus falava era nos ensinar a viver a essência do reino de Deus, os princípios mais importantes, porque senão nós nos tornamos facilmente religiosos hipócritas. É muito fácil a gente falar isso de outras pessoas,
Mas é uma coisa muito interessante que o Espírito Santo, o Evangelho de Jesus, nos faz ter um autoexame maior do que julgar outras pessoas. Então, quando Jesus descreve a realidade do reino de Deus, ele diz: olhem para vocês e vejam se vocês estão vivendo o que é essencial, fundamental, os valores mais importantes do reino de Deus. Não adianta fazermos muitas coisas, praticarmos muitas boas obras, achar que nós somos bons. Tudo isso pode ser uma cortina de fumaça para esconder um coração que não ama a Deus totalmente, que não é sincero, que não se santifica, que não ama o próximo. As coisas essenciais do reino precisam ser o que a gente busca como prioridade. E Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, Jesus continua nos falando das coisas mais importantes do reino. No versículo 27, Jesus diz que aqueles que ouvem a sua palavra, ele diz: digo a vocês que me ouvem. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Irmão, a cultura do reino de Deus, ela é totalmente contrária à natureza deste mundo. E ela é contrária à nossa natureza adâmica, à nossa natureza pecaminosa, que todos nós a temos. Qual é a nossa atitude imediata? Qual é a nossa reação mais natural quando alguém se declara nosso inimigo? Quando alguém nos prejudica, quando alguém está nos difamando, quando alguém nos maltrata, simplesmente não nos trata com o mínimo de consideração, ou respeito, ou educação, qual é a nossa atitude natural? Também ser indiferente, também não falar, também se afastar, também esfriar. Isso é carne, isso é natureza carnal, isto é mundanismo. Aí Jesus diz: quem me escuta, quem quiser ouvir a Jesus, no versículo 27 ele diz: amem os seus inimigos. Nós vamos amá-los, não é tolerá-los, mas é amá-los, amar. E o texto diz: ame e faça o bem aos que odeiam vocês. Você pode dizer, como a maioria diz: isso é muito difícil, quase ninguém faz isso. E essa não é a questão. O Senhor Jesus está falando com você e comigo. Eu e você, se queremos ser coerentes com o Evangelho do Reino, precisamos pedir ao Senhor que nós possamos amar os que não são nossos amigos, os que não são amáveis conosco. É tratá-los com o amor de Jesus. E nós só fazemos isso se nós entendemos uma coisa: ser discípulo de Jesus é imitar Jesus. E Jesus dá esse exemplo aqui. Ele diz aqui no versículo mais à frente, os irmãos podem perceber, no versículo de número 36, ele fala: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Se eu e você somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai, nós vamos ter a natureza dEle, o DNA dEle, a graça dEle vai fluir através de nós. Então não é um esforço próprio que vai me fazer, pela minha capacidade, mérito, conseguir amar as pessoas, mas é a minha comunhão, estar com o Pai todos os dias, e o meu relacionamento legítimo com o Pai vai me tornar mais semelhante a Jesus. Eu vou imitar o Pai, imitar a Jesus. Como Deus trata os pecadores? A Bíblia diz aí que Deus, Ele trata com misericórdia, com amor, com graça. Por isso nós precisamos entender que precisamos amar a Jesus. Versículo 28 nos mostra, quando a gente ama o inimigo, a gente faz o que está no versículo 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Você descobre que alguém está te amaldiçoando, está falando mal de você, está te maltratando, ore por eles e os abençoe. Abençoar é pedir o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, falar como Jesus falou, orar como Jesus orou. Jesus na cruz, sendo crucificado, rejeitado, sendo ferido não somente no corpo, mas na sua alma, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí você pode dizer: mas isso quem fez foi Jesus? Mas lá em Atos a gente vê um discípulo de Jesus chamado Estevão
quando estava sendo apedrejado ali, com o consentimento ainda de Saulo, antes de Saulo ter um encontro com Jesus, diz que Estevão fez a mesma oração: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão olhou para o céu e ele viu Jesus em pé, o aguardando, porque Estevão tinha o mesmo coração de Jesus. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Não adianta a gente ficar se justificando, arrumando desculpa, dizendo que é muito difícil. Isso é por causa do nosso orgulho. Se nós queremos imitar Jesus, nós vamos precisar praticar a palavra dele. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E isso é uma mudança que o próprio Deus faz em nós. O versículo 29, muito citado pelas pessoas, Jesus fala: ao que te bate numa face, ofereça outra. Quem tira a sua capa, deixe levar também a túnica. Dê a todo o que te pede. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Jesus está falando de uma atitude de coração. Uma atitude de coração. Versículo 32, Jesus diz: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Amar quem nos ama não é virtuoso, é natural. Quem não conhece a Deus faz o mesmo. Quem não teme a Deus faz o mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Até os pecadores amam aqueles que os amam. Isso faz parte da natureza. É uma graça de Deus sobre a nossa vida, porque tem pessoas que nem isso fazem, são tão ingratos, que nem sendo amado eles retribuem. Porém, não é algo que é sobrenatural. Amado, o Evangelho é sobrenatural. E é uma mudança que o Espírito Santo faz na gente. O Espírito Santo vai nos ensinando a amar as pessoas, aqueles que nos maltratam. Por quê? Porque nós imitamos a Jesus, nós imitamos o Pai. Versículo 35: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Quando eu consigo amar e abençoar os que me maltratam, eu estou imitando Jesus, porque o nosso Deus, Ele é bom até para com os ingratos e maus. Quem não crê em Deus, quem rejeita Jesus, quem ironiza o Evangelho, quem não busca Deus, mesmo assim a bondade e a misericórdia de Deus, de alguma forma, tem guardado a vida deles. Por isso eles estão vivos, mesmo com o coração às vezes endurecidos. Quando a gente decide imitar Jesus, nós vamos aprender a olhar para as pessoas com as lentes do seu amor. E é o que o texto fala no versículo 37 em diante. O nosso olhar vai sendo moldado. É como se Deus pingasse em nossos olhos um colírio do seu amor, um colírio do céu. Por isso que todos os dias nós devemos buscar a presença de Deus, porque o orvalho do céu vai limpando os nossos corações, vai limpando os nossos olhos, e nós vamos conseguindo olhar com os olhos de Jesus para o nosso país, para a nossa família, para os nossos inimigos, para a igreja de Jesus. Ele vai limpando nossos olhos. Versículo 37, Jesus nos diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e vocês serão perdoados. Jesus está mostrando que no reino de Deus, a maneira que nós tratamos o outro vai determinar também o que nós estamos recebendo da parte de Deus. Quando a gente começa a julgar as pessoas, isso mostra o nosso coração. Nós seremos julgados e também seremos condenados. Quando a gente não perdoa, a Bíblia diz que nós não seremos perdoados. Não é uma questão de opção, é uma questão absoluta. Quem não perdoa o próximo, o coração dele está em trevas. E é impressionante a gente ver algumas pessoas que os comentários dela, até quando elas vão elogiar alguém, elas sempre elogiam de uma forma ácida, dizendo: você é muito especial, porque tem tanta gente ruim neste mundo. Você é muito especial. E tem pessoas que, inclusive pela internet, elas sempre estão colocando para fora uma ingratidão, uma amargura. E é interessante que há pessoas que sempre vão curtir coisas desse tipo, dizendo: eu sei o que é isso, o que é sofrer, o que é ser traído. Até canções no meio evangélico, às vezes exaltando a vingança. Isso não tem a ver com o Evangelho de Jesus, isso tem a ver com o coração humano. Jesus está dizendo aqui, amado, que nós vamos aprender a olhar com os olhos dele. Olha o que Jesus nos diz no versículo
de número 39, Jesus diz que, será que um cego pode guiar outro cego? Ambos vão cair no buraco. Nossos olhos precisam ser como o de Jesus. Olha o versículo 40, o discípulo não está acima do seu mestre, aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Se eu estiver ouvindo a Jesus, se eu estiver atento à voz do Senhor, eu vou me tornar cada dia mais semelhante a Ele. Eu vou perdoar, eu vou amar, não porque eu sou capaz, mas porque a presença dEle na minha vida vai me levando a imitá-lo. Versículo 41, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho? Jesus aqui está ironizando. Ele está dizendo que o coração humano, o nosso coração, ele é tão orgulhoso e arrogante, que nós conseguimos ver o cisco pequenininho no olho do outro, mas não conseguimos enxergar as traves que estão no nosso próprio coração. Ou seja, quem é discípulo de Jesus, quem quiser ser discípulo de Jesus, quanto mais eu conheço a Deus de fato, não apenas religião de aparência, mais eu vou fazer um autoexame rígido e um exame do outro, cheio de misericórdia, amor e compaixão. Porque a nossa natureza carnal faz o contrário. A gente geralmente ressalta o erro dos outros, consegue enxergar de longe. Quantas pessoas que as conversas delas giram em torno de críticas, ofensas, amarguras ao próximo. Isso faz parte do orgulho humano. Quanto mais orgulho em nosso coração, menos enxergamos nossas falhas e mais nós falamos e enxergamos o erro dos outros. C.S. Lewis disse que se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você não conhece o seu coração. Porque quando a gente conhece o nosso coração na luz da graça de Deus, nós vamos perceber que nós somos os piores dos pecadores, no sentido da nossa natureza. Não é porque a gente cometeu as piores coisas. Ontem eu estava assistindo uma escritora famosa brasileira e estavam perguntando para ela muitas coisas sobre a vida, e ela é muito sábia, muito cheia de conhecimento humano, mas quando perguntaram para ela das coisas espirituais, ela disse que ela não sabe se tem vida eterna e nem quer saber. E depois ela disse, já muito idosa ela, depois ela disse que ela é pecadora, mas não tão grave quanto outros. Esse é o coração do homem. Mas quando a gente conhece o Senhor e olha para Ele, nós vamos enxergando a nossa natureza tão pecaminosa, tão falhos, e nós começamos a reconhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e aí nós olhamos para as pessoas com graça, misericórdia, amor e perdão. Excesso de crítica revela um coração orgulhoso, arrogante, e quem critica demais, no fundo, ele está se autoelogiando, porque ele está dizendo, como que pode as pessoas fazerem isso? Eu não faria jamais. Isso é um problema de coração, amado. Eu quero partir para a nossa conclusão, também falando que Jesus conclui este pequeno resumo aí do Sermão do Monte, mostrando duas realidades importantes. Primeiro, Jesus mostra que a mudança que Deus quer fazer em nós é na nossa natureza, no nosso coração. Versículo 43 ao 45, Jesus diz, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Então a questão não é tentar se esforçar para que o fruto que a gente produza seja bom. A questão é buscar a presença de Deus para que Ele mude a nossa natureza, para que a gente seja uma árvore boa. Você não precisa se esforçar para dar um fruto que não tem a ver com a sua natureza. Quando você está em Cristo e é discípulo de Jesus, o fruto vai ser naturalmente gerado por Deus, pela graça de Deus. Você não precisa orar, nem tentar se esforçar para que uma mangueira dê manga. O que você tem que fazer é cuidar dela com os cuidados básicos. Agora, há pessoas que elas estão tentando mudar a aparência e não o coração. E elas tentam de todas as maneiras demonstrar para as pessoas que elas estão bem, que elas são de Deus. Elas se preocupam muito com o que as pessoas vão pensar acerca delas. Então elas têm uma aparência, mas o fruto, quando você vai perceber e chegar perto, é amargo.
O fruto, quando você chega perto, é de rebelião, é de contenda. Você pode manter as suas aparências durante um tempo, mas as aparências, elas passam. Agora a pessoa boa, versículo 45, ela tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mal do mau tesouro. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, quando nós estamos diante de pressão, nós revelamos geralmente quem nós somos de fato. Quando a gente está debaixo de muita pressão, nós colocamos para fora o que tem no nosso coração. Ninguém fala palavras de ofensa, muitas vezes de baixo calão. Ninguém xinga da noite para o dia por acaso. É porque o coração estava contaminado. E a pressão, as lutas, a ofensa que veio de fora trouxe à luz aquilo que estava oculto. Jesus dá ênfase que a mudança tem que ser na natureza. Nós precisamos ser árvore boa. E para ser árvore boa, nós precisamos ser ramo que está junto a Cristo, ligado à videira, ramo frutífero, aqueles que permanecem em Jesus, conforme João capítulo 15, aquele que é ramo frutífero, a seiva de Jesus vai passar sobre nós, e nós vamos dar fruto, e não apenas vamos dar fruto, vamos estar sendo podados pelo Senhor constantemente, pela sua palavra, pela sua verdade, pelo seu confronto amoroso. Então o que nós precisamos pedir? Um coração novo. E a última ilustração de Jesus, no versículo 46, ele diz: vocês me chamam Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu mando. E aí Jesus nos deixa claro algo. Ele diz: eu vou mostrar a vocês que todo aquele que vem a mim, ouve e pratica as minhas palavras. Este é um homem que construiu uma casa, cavando, abrindo uma profunda vala, lançando alicerce sobre a rocha. E vem a enchente, bate contra a casa, e não a abala, porque ela foi bem construída. E Jesus diz: mas quem ouve a palavra de Jesus e não pratica, será como um homem imprudente que construiu sobre a terra sem alicerce. Ou seja, Jesus termina o seu ensinamento dizendo: a decisão é sua, é minha. Como estamos construindo a nossa casa, e casa aqui tem a ver com a nossa vida espiritual, a nossa vida em Deus. Como construímos a nossa casa espiritual? A decisão é nossa, e não é um dia que a gente decide isso. Todos os dias eu e você estamos decidindo se a gente quer construir uma casa firme, com o alicerce da obediência à palavra sobre a rocha, ou se a gente está construindo uma casa aparentemente normal, mas sem alicerce, sem obedecer a palavra, no sentido de quebrantamento, de humildade, de santificação, de confissão das nossas fraquezas. Se a gente viver uma vida de auto-engano, nós podemos, durante um tempo, aparentemente tudo está bom, mas Jesus disse que vai vir a tempestade. Isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade. As tempestades sempre vão vir. E a tempestade não vai derrubar a casa. A tempestade vai mostrar, revelar o alicerce que nós estamos construindo. Quem ouve e pratica a palavra, as tempestades vão sacudir a sua vida, mas eles vão permanecer firme, inabalável e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a obra tem recompensa. Mas aquele que vive uma vida de aparência, ele ouve a palavra, ele frequenta a igreja, ele gosta dos louvores, mas ele não pratica a palavra. Quando vem a perseguição, quando vem uma decepção, quando vem uma dificuldade, a casa cai. A casa cai, o ministério é deixado de lado, a comunhão já é abandonada. Por quê, amado? Porque a casa não estava firme na obediência da palavra, no relacionamento de obediência à palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que Ele nos ensine a viver o Evangelho todos os dias. Que o nosso coração esteja aberto para praticar a palavra. Pratique a palavra e você terá raiz e alicerce suficiente para vencer os vendavais que vão passar na nossa vida. Certamente vão passar. Cada provação, eu penso que é uma ilustração do dia do juízo. Porque no dia do juízo a Bíblia diz que vai passar um grande fogo. Diante do trono de Deus, um fogo vai passar sobre nós, e aquilo que nós fizemos, que for obra sólida, como ouro, prata, vai permanecer. Mas aquilo que nós fizemos, que é apenas de aparência, a motivação é contaminada,
vai ser como obra de palha, de feno, de madeira, que vai ser queimado. Nós precisamos construir de maneira séria diante de Deus a nossa vida espiritual. Vamos orar? Pai, nós oramos nessa manhã com todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, pedimos que esta palavra possa fazer diferença em nosso coração, que gere temor em nós a cada dia. Pai, quantas vezes nós temos escutado a Tua palavra, lido, mas o nosso coração não treme diante da Tua palavra. Eu oro nessa manhã que o Senhor nos ensine a praticá-la todos os dias. Espírito Santo, mostra a cada dia aquilo que está em nosso coração, que precisa ser moldado, que precisa ser renunciado, que precisa ser confessado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sonda-nos e guia-nos para os caminhos da verdade do Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.